Nesse vídeo você vai construir junto comigo um disparador de mensagens utilizando o Cloud Code e o Evolution Go. O disparador vai ter as seguintes funcionalidades: você vai poder subir os contatos numa planilha Excel, variação de mensagens, delay dinâmico e também colocar a variável do nome da pessoa para chamar pelo nome. Além de, é claro, você poder escanear ali o número do seu WhatsApp no sistema para usar ele para fazer esses disparos. E todo o material utilizado nesse vídeo eu vou estar disponibilizando de maneira gratuita para vocês lá no meu hub de templates. E para você acessar, basta você vir aqui na descrição, no comentário fixado, entrar no meu grupo de WhatsApp do Cloud Code e na descrição do grupo vai ter o link para o hub de templates e lá vai ter todo o material gratuito que eu disponibilizo aqui no YouTube. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Olha só, pessoal, esse aqui foi o disparador que eu desenvolvi usando essa metodologia. Então, eu acessei o do meu disparador, tá? Aqui eu posso vir aqui em carregar e vai aparecer para minha lista dos números dos chips que eu tenho conectado no sistema. Aqui eu tenho só instância teste, tá desconectada porque eu desconectei, mas eu vou usar aqui como exemplo para vocês. E aqui eu coloco o token da instância, né? Eu tenho que salvar, vem em próximo. Aqui eu coloco as listas, os contatos que eu quero fazer o disparo, tá? Podendo ser manual, então eu posso colocar, por exemplo, o Anderson teste e aqui eu coloco aqui um número de telefone para poder fazer esse disparo, ou eu posso vir aqui em Excel e subir uma planilha Excel. Então, por exemplo, eu acabei de subir e aqui ele pede para eu selecionar, né, qual é a coluna do telefone e qual é a coluna do nome. Então aqui já tenho o nome, tenho aqui o telefone e aqui a partir disso eu posso clicar em importar e ele vai fazer a importação, tá? No meu caso aqui, nessa planilha de teste aqui que eu mandei, só tem um contato. Eu posso vir agora aqui em próximo, agora eu coloco qual mensagem que eu quero fazer o envio, então eu posso colocar aqui a mensagem, olá, e se eu colocar essa variável nome dessa forma, vai mandar o nome da pessoa, tá? Então, olá, nome, tudo bem? Se eu clicar aqui em pré-visualizar, já apareceu aqui, ó, tá vendo? Apareceu aqui, ó, olá, Anderson, tudo bem? Ele vai falar o nome da pessoa, né? De todo mundo da lista. Eu posso também criar aqui uma variação de mensagens separadas, caso eu queira que ele fique fazendo várias variações de maneira aleatória, tá? Depois eu venho aqui em próximo e aqui eu coloco o delay mínimo e o delay máximo, tá? Ou seja, se eu colocar aqui de 30 a 60 segundos, então aleatoriamente ele vai pegar algum segundo desse aqui. Então pode ser que em um disparo seja 35 segundos, no próximo seja 70, no outro, quer dizer, 70 não, né? Seja 55, no outro seja 43. Então ele vai pegar aleatoriamente aí entre cada número nesse intervalo. Isso serve para tentar aumentar sua chance de fazer disparo sem tomar bloqueio, beleza? Tanto a variação de mensagens que eu mostrei, como essa questão de delay. E agora você vem aqui para revisar, tá tudo certo, e aí você pode vir aqui em iniciar o disparo. No meu caso deu erro porque não tá conectada a instância, tá? Mas durante o vídeo a gente vai fazer ele, vamos testar ele na prática, tá? E aqui ele mostra aqui um relatório, quantos foram enviados, erros, tempo total, delay médio, e eu posso clicar aqui para iniciar um novo disparo, beleza? Então, agora você viu como funciona o disparador, vou mostrar agora como que funciona ele. Então, para construir essa interface aqui, essa interface gráfica, eu utilizei o Cloud Code, certo? E para eu conseguir conectar no meu WhatsApp, eu utilizo a Evolution Go, que é uma API não oficial, muito eficiente para você conectar vários chips lá dentro, consegue conectar diversos números lá dentro e manter a performance do sistema. Mas não se preocupe que eu vou te mostrar como que funciona, tanto a estrutura para iniciar o projeto aqui, como também o Evolution Go. Então, como que vai funcionar aqui o processo, tanto na construção do disparador, como no uso dele. Então, vamos lá. Vamos supor que você está aqui, você vai estar acessando o seu disparador de mensagens e a partir dele você consegue estar fazendo seus disparos, como eu te mostrei agora há pouco. Toda essa interface, ela foi criada pelo Cloud Code, tá? Então, o Cloud Code, ele usa e entende a documentação do Evolution Go. Eu já tenho um documento já com toda a documentação dele em Markdown pronta para você, tá? Vai estar lá no meu hub de templates e também você vai usar o cloud.md, que são as instruções iniciais, né? O prompt do seu Cloud Code para ele já saber o que tu vai fazer. Então, cara, não se preocupe que eu já mostrar para você. Você vai rodar, ele vai fazer algumas perguntas para você, você responde, ele já vai te entregar o sistema pronto, tá? E depois que ele estiver pronto aqui, o que acontece é o seguinte: quando você clica para enviar a mensagem, a cada envio de mensagem ele manda essa requisição via API para o Evolution Go, tá? E o Evolution Go ele retorna a resposta para o disparador. Então, com isso, ele sabe que já pode mandar a próxima e também vai ficar te atualizando. Sendo que o Evolution Go, cara, ele é gratuito, tá? É uma plataforma gratuita, é open source, você consegue estar baixando ela e usando, tá? A sacada aqui é que a gente pode estar subindo ele em uma VPS, tá? A gente pode estar subindo esse Evolution Go aqui em uma VPS. E uma VPS que eu recomendo, que ele já tem como instalação já automática
automática, já vem pré-pronta. O Evolution Go é a HostGator. A HostGator, ela tem essa parceria com o Evolution Go, então já tem lá pré-pronto instalado. É só você contratou e você já tem o Evolution Go já instalado. Questão de preço eu vou te mostrar, tá, pessoal? Não se preocupa com isso. E a partir disso, você consegue ter a conexão com o WhatsApp, tá? Então é esse fluxo aqui que acontece. E o Evolution Go estando lá na sua VPS, cara, o céu é o limite. Você consegue, eu tô mostrando aqui um exemplo de disparo de mensagens, mas imagine que você queira ficar gerando relatórios por recebimento de mensagens, entende? Você quer gerenciar grupos, você quer fazer resumo de grupos de forma automática, tudo que tu pensa que tu pode fazer de gerenciamento usando o WhatsApp, cara, você vai usar o Evolution para isso. Então ela estando num local, num ambiente hospedado 24 horas por dia, cara, você não vai ter problema nenhum ter que deixar sua máquina rodando, tá? O que tu vai rodar aqui vai ser ali o seu disparador, que você também pode estar hospedando o seu disparador também, não é o caso desse vídeo, mas você vai abrir ele, faz os disparos e pronto. Mas você pode estar fazendo várias outras séries de automações, vários outros sistemas usando Evolution Go, beleza? Não se trata apenas de disparo de mensagens, mas sim de um gerenciamento ali do seu WhatsApp. E falando na HostGator, esses aqui são os planos. Eu vou estar deixando aqui no comentário fixado o link que vai direto para a página do Evolution Go pré-instalado, tá? Tem aqui, ó, Evolution Go pré-instalado. Então você observa que o plano mais barato deles, que é a VPS NVMe 2, tá? Não é HD nem SSD, é NVMe. Ele já suporta aqui, ó, até 150 números de WhatsApp, o que significa que tu pode conectar 150 chips ao mesmo tempo. E aí você pode, inclusive, estar melhorando aquele disparador. Você pode fazer com que o disparo seja feito pelos 150 números de WhatsApp e você faz um rodízio entre cada um. Então, olha só o que tu pode estar fazendo. Então, isso aqui é realmente incrível, tá? Então, você já tem tudo isso aqui já. Um núcleo, 2 GB de RAM. Esse aqui é o mais barato. O valor fica R$ 25,89. Isso aqui, se você pegar o de 3 anos, tá? Mas enfim, você pode estar usando até outros aqui, dependendo da sua operação, cara. Se você vem aqui em alto desempenho, tu consegue pegar até um aqui com 32 GB, suportando até 2.800 números do WhatsApp, que já é uma operação extremamente gigante, tá? Vou vir aqui no desempenho padrão, vamos pegar aqui esse primeiro aqui pra mostrar pra vocês. Aí você vem aqui em escolher o plano, e aqui, ó, 3 anos, 2 anos, 1 ano, 1 mês. Se for pagar mensal, fica R$ 54,98. E sinceramente, pessoal, vale muito a pena, tá? Você vai lá, tá conectando vários números lá dentro, quer fazer uma operação realmente sustentável, você vai usar esse cara aqui. Eu mesmo já implementei sistemas para clientes, sistema de disparo de mensagem com CRM e tudo mais, e ele precisa de um WhatsApp. Cara, Evolution é o que eu utilizo. Eu uso Evolution nos sistemas dos clientes, entendeu? Então, beleza. Então, vamos supor que você vai escolher aqui, vou pegar aqui um de 1 ano, por exemplo, fica R$ 33,29 por mês, né? Paga ali R$ 399 por um ano. Vou te mostrar aqui bem rápido, tá? Como é que tu faz aqui o passo a passo para contratar. Tu vem aqui, ó, você vai ver que aqui já tem um Evolution Go pré-instalado. Aqui você já pode partir para identificação. Aqui você vai fazer o login com a sua conta. Você pode continuar com alguma conta que você já tenha. Pode criar uma conta nova. Fiz o login, preenche os dados e aqui você pode estar cadastrando seu cartão de crédito. Tá? Você pode estar parcelando em uma vez, pode estar parcelando aqui 2, 3, 4 vezes, enfim. E também pode escolher Pix também, tá? Que é um Pix recorrente. Vai pagar no Pix e aí sempre quando precisar renovar ele fica cobrando. Pronto, clica em realizar pagamento, faz o pagamento e tu já vai ter acesso. Quando você faz a instalação, tu vai receber aqui esse e-mail e nesse e-mail vai estar contendo aqui o seu token de acesso, tá? Copie esse cara aqui, salve ele, tá? Vai ser seu token de acesso para acessar a Evolution Go. Então, pessoal, depois de adquirir, é só você vir aqui, hospedagens e servidores, certo? Vem aqui em gerenciar e esse aqui é o seu servidor, beleza? Ó, esse aqui é o seu servidor, seu plano, tudo mais, com os dados que você colocou. Aqui, ó, Evolution Go já funcionando, tá? Só eu clicar aqui em Evolution Go, vai aparecer isso aqui dizendo que a conexão é particular, porque a gente não configurou questão de HTTPS, não tem problema. Só você vir aqui em avançadas e clicar aqui, ó, ir para. E pronto, você vai acessar já diretamente o seu Evolution, tá? No caso de vocês, como sendo a primeira vez, vai aparecer isso aqui, ó, tá? Vai aparecer isso aqui. Aí aqui vocês vão manter, verifique se está igual ao seu IP. E aqui vocês vão colocar a sua chave API, que foi aquelas que vocês receberam lá no Gmail, tá? Só colar aqui e clicar em entrar, beleza? E agora, eles vão pedir apenas um registro de licença. Esse aqui é apenas para você ter alguma confirmação de e-mail, algo do tipo, tá? Então, é só você colocar aqui seu nome completo, seu e-mail, ou você pode fazer aqui com o login do Google mesmo, tá? Pronto, coloquei o login do Google mesmo e já deu aqui, ó, licença ativada. E pronto, você acessou aqui a página do Evolution Go, tá? Essa aqui é a página deles. Só vir aqui em instâncias e pronto. Essa é a parte das instâncias que tu vai estar conectando o seu chip, beleza? Aí você faz o quê? Você vem aqui em nova instância, tá? Cada instância dessa é um chip seu que tu vai estar conectando, tá? É uma conta sua do WhatsApp que você vai fazer a sua conexão. Então vocês colocam aqui o nome da instância. Aqui vocês podem colocar um token se vocês quiserem, mas pode deixar assim que pode deixar em branco que ele gera de forma automática. E aqui se tu quiser configuração de proxy também tu pode estar fazendo, tá? Mas eu vou colocar aqui assim instância
instância teste YT, tá? Veio aqui em criar instância. Feito isso, você pode clicar aqui em conectar para escanear o QR Code, mas se você quiser mexer nas configurações, só vem aqui em configurações e aqui você pode estar fazendo algumas configurações, tá? Aqui fica o token da instância, beleza? Só vocês clicarem aqui em revelar e copiar isso aqui, esse aqui é o token da instância, não é o token global. Configuração de webhook é caso vocês forem fazer alguma automação e, por exemplo, vai fazer um agente A, né? Que cada mensagem que o pessoal manda, aí a recebe, gera uma resposta e manda novamente. Então, quando você quer algum evento de receber coisas que vem do WhatsApp até você. Não é o caso do disparador de mensagem. O disparador de mensagem é só daqui pra lá. A gente só vai usar a API. Mas, se vocês quiserem algum vídeo sobre isso aqui, né? Sobre agente A, sobre alguma questão de relatório, qualquer ideia de vídeo no YouTube que vocês queiram ver novamente o Evolution Go em ação com Cloud Code, deixa nos comentários, beleza? Aqui, configurações avançadas. Aqui são algumas coisas que tu pode estar colocando, né? Por exemplo, pra sempre ficar online. Então, para as pessoas sempre verem lá que tá online o número, você pode estar marcando. Se você quer que ele desligue automaticamente chamadas de ligação do WhatsApp, pode estar marcando aqui também. Para que apareça que ele leu a sua mensagem automaticamente. Para ignorar grupos, para não chegar nenhum evento de grupos, estados. Então, assim, são configurações que tu pode estar ajustando. Não vou mexer nada disso, não. Aqui tu pode estar desconectando ou deletando, beleza? Tá, mas enfim, vamos agora para o que importa, que é a parte da conexão aqui da instância. Se eu clicar aqui em conectar, ele vai perguntar se eu quero alguma coisa do webhook ou se eu quero fazer a conexão via pre-encode, tá? Tem essa possibilidade aqui também. No meu caso, não. Eu vou conectar via QR Code mesmo. Então, eu venho aqui e clico em conectar. E aí, aparece aqui para mim esse QR Code aqui. Basta eu vir no meu WhatsApp, na parte de configuração, dispositivos conectados, essas coisas. Você vai lá, escaneia aqui o seu QR Code. Escaneando, e no WhatsApp tá aqui como conectando. Vamos guardar aqui um pouco. Eu clicar aqui em atualizar QR Code, ó. Já apareceu aqui, foi conectado com sucesso, certo? E pronto, já tá conectado com sucesso. Eu posso só fechar isso aqui e já aparece aqui como conectado. Então pronto, já estou com o meu WhatsApp conectado no Evolution Go. Agora chegou a hora da gente criar o nosso disparador de mensagens lá no Cloud Code. Criei um projeto novo aqui, chamado YT Disparador EvoGo. Tá zerado, não tem nada aqui dentro dele. E a primeira coisa que eu vou fazer aqui dentro é colocar dois arquivos, né? O cloud.md, que ele é o prompt do agente A aqui dentro, né? O prompt cloud, ele que vai saber exatamente o que eu quero fazer e como que eu vou fazer isso. E vou colocar a documentação aqui também do Evolution Go para o Cloud Code saber quais endpoints ele precisa chamar, configurar e quando. Mas não se preocupa que eu já tenho tudo isso pronto no meu hub de templates. Então, você entrou aqui no link, né? No WhatsApp, na descrição acessou o hub de templates e aqui você clicou, né, no disparador de mensagens Cloud Code. Eu tenho outros aqui, ó, tenho vários outros aqui, mas tu vai acessar aqui o disparador de mensagens que já tá aqui, inclusive, 0 downloads porque eu não subi ainda, só lá não sabe ainda, mas enfim, tem aqui dois arquivos, cloud.md e temos aqui o doc Evolution Go, tá? Você pode vir aqui, clica nesse olhinho aqui, ó, no cloud.md, aí você pode estar baixando já o arquivo ou você pode só vir aqui, ó, clica aqui dentro, Ctrl A, Ctrl C, copia tudo. Aí eu venho aqui no VS Code, crio um novo arquivo, chamo de cloud.md, dessa forma aqui, dou um Ctrl V e salvo. Pronto, já coloquei aqui o meu cloud.md. Aí eu volto, faço a mesma coisa com a documentação do Evolution Go. Clico aqui, Ctrl A, Ctrl C, venho no VS Code, coloco doc_evolution_go.md e dou um Ctrl V aqui e salvo. E já tá aqui também, toda a documentação aqui pronto, beleza? Perfeito. Agora feito isso, vamos abrir aqui o Cloud Code. Eu vou estar usando aqui o Sonnet, tá? Como modelo. Vou colocar o modo Plan, que é o modo de planejamento. Olha só, tô usando aqui o Sonnet, beleza? Sonnet 4.6. Vamos dar aqui a nossa primeira instrução para o Cloud Code. Tô aqui com o modo Plan ativo. E eu vou dar a seguinte instrução. Cláudio, eu quero que você inicie a construção do disparador de mensagens. E você não deve ficar verificando outras pastas, a não ser essa daqui. Eu passei o nome da pasta que eu criei, para evitar que ele ficasse olhando outras pastas, enfim. E feito isso, eu vou dar aqui um Enter e pronto. Agora ele vai estar lendo, primeiramente, o cloud.md, vai ver todas as regras dele. Depois ele vai ler a documentação do Evolution Go para entender o contexto completo do Evolution Go e vai montar para mim um plano, tá? De execução. Estando tudo certo, eu vou aprovar o plano. Caso você queira que ele faça perguntas para você, para entender melhor o projeto, você, na instrução você diz, olha, Cláudio, faça para mim perguntas estratégicas, tá bom? Aí ele vai fazer várias perguntas para você antes de realmente executar. Olha, ele já leu os dois arquivos e está agora criando o plano de implementação. E pronto, ele acabou de criar aqui o plano, passo aqui o contexto, os arquivos que ele deve estar criando, tudo mais. Ok, vou aprovar o plano e agora ele vai começar a construir o projeto, certo? Agora é só aguardar. Quando ele finalizar, eu volto aqui. E pronto, o Cloud Code falou que já finalizou. Então ele criou esses arquivos aqui. Ele falou que para começar a usar, eu devo seguir esse passo a passo aqui. Primeiro, eu vou configurar as credenciais no arquivo .env, iniciar o servidor e depois acessar ele no navegador, beleza? Então vamos lá, começando com o arquivo .env. Ele nos traz aqui um .env.example, ou seja, eu tenho que manter esse
formato aqui, né, Evolution URL, Global API Key e a porta 3000. Essa chave API global aqui é aquela que chega no seu e-mail, que é a mesma que você usa para acessar o seu Evolution Go, tá? E aqui é a URL, beleza? A URL é essa daqui, ó. Só eu vim aqui copiar, venho aqui, troco tudo isso por isso aqui e removo essa barra final, tá? Deixo dessa maneira aqui, com HTTPS, o IP e sem a barra final. E agora eu vou colocar a minha chave API. Pronto, coloquei, vou apertar aqui um Ctrl S para salvar, posso fechar e pronto. Primeiro passo já foi feito. Agora eu vou iniciar o servidor. Vou vir aqui em cima, ó, nesse botãozinho aqui, ó, passo o mouse, aparece aqui, ó, Toggle Panel, tá vendo? Eu clico nele, ou eu posso apertar Ctrl J também. E aqui eu vou digitar esse comando, ó, node server.js, dessa forma, node espaço server.js, aperto Enter. Observe que apareceu um erro aqui, mas aqui foi erro meu já. Eu acredito, eu acho que foi por causa disso que eu esqueci de remover aqui o nome exemplo, tá? O arquivo tem que ser exatamente .env, tá vendo? Depois que eu coloquei as configurações aqui nele, eu renomeio para .env e salvo. Vamos tentar rodar novamente. Node server.js. Ele ainda tá com esse erro. E aí a gente entra na parte agora de correção de erros, tá? Vou copiar esse erro aqui, vou mandar aqui para o Cloud Code e vamos fazer com que ele corrija aqui esse problema. Tal. Ele falou aqui que o problema foi porque a porta 3000, naquele meu exemplo que eu mostrei para vocês do meu disparador, tava aberta ainda a porta. Por isso desse problema, tá? Pronto. Não foi nada do código, foi porque já tava com outro projeto rodando na porta 3000. Vamos rodar novamente e pronto, disparador rodando. Acabei de acessar o localhost 2.3000 e pronto, essa é a tela de carregamento. Observe que já tá um pouquinho diferente daquela que eu te mostrei, até porque, gente, questão de diretrizes, design e tudo mais, não tem nada ali de padrão para ser seguido, tá? Mas aqui vocês vão conversando com o Cloud e aí vocês vão ajustando essa questão estética, né? Vamos ver se tá funcionando. Primeiro ponto, eu tenho que aparecer aqui as instâncias, certo? Se eu clicar em carregar, tem que aparecer lá. Olha só, já apareceu. Aí aqui a gente pode estar testando também o envio, né? Para ver se realmente tá funcionando aqui a instância. Era pra gente ter feito isso antes. E aí se funcionar é porque é algo lá no disparador, tá? Aí a gente já corrige lá. Então vem aqui nesse símbolo aqui, ó, do chat. Aí aqui aparece enviar mensagem. Posso colocar aqui o número que eu quero disparar para testar. Mensagem, vou colocar aqui teste, por exemplo. E eu vou clicar aqui em enviar. Aqui falou que a mensagem foi enviada com sucesso. E aqui chegou a mensagem, tá? Então lá no Evolution Go tá funcionando de boa. Então eu venho aqui no meu Cloud Code e falo: a instância no disparador está aparecendo como desconectado, mas no EvoGo está conectado. É até bom aparecer esses erros aqui, que eu quero que você entenda que não é perfeito logo de primeira, tá? Já fez de primeira, já tá funcionando. Não, tu vai ver alguns bugzinhos, coisas para ajustar, coisas para corrigir, tá? Então, cara, é um loop de teste e melhoria, tá? Você fez a função, Cloud Code fez, gerou, vai testar primeiro, como eu fiz agora. Funcionou? Show! Tem algo a melhorar? Eu dou feedback para ele novamente. Pronto, então, a cada ciclo vai deixar mais perto o resultado ideal, beleza? Então, só aproveitei que isso aconteceu para mostrar para vocês que realmente a ideia é sempre ter um loop, teste e melhoria. E aqui, ele disse que encontrou o problema, então provavelmente era só visual, o problema, ele realmente estava funcionando, só que estava dizendo desconectado, algum problema na variável booleana, tudo precisa saber o que é variável booleana, apenas que ele corrigiu e que ele pediu para reiniciar o servidor. Então vou dar um Ctrl C, eu digito CLS só para limpar o terminal e vamos dar novamente o node server.js. Agora eu vou dar aqui um F5 aqui na página, clicar em carregar, pronto, já apareceu como conectado, já corrigimos um erro, certo? Esse token da instância, eu venho aqui, configurações, e aqui é o token da instância, tá? Eu copio ele aqui, jogo aqui, clico em salvar token, tá? Eu tenho que selecionar aqui a instância, beleza? Salvei token, pronto, próximo. Aqui eu posso selecionar entre manual ou colocar uma planilha do Excel. Vou colocar manual, vou dar aqui teste da Silva, e aqui eu coloco o número do telefone, clicar em adicionar, já vai aparecer aqui, beleza. Próximo, mensagem, olá, nome, tudo bem? Ok, pré-visualizar, ó, pré-visualizar já não tá funcionando, variação teste AB, funciona, só pré-visualizar que não tá funcionando, beleza. Em próximo, tempo mínimo, tempo máximo, colocar aqui entre 10 a 30 segundos, pra gente testar se tá funcionando o intervalo, e aqui eu já posso estar iniciando o disparo, beleza. Vamos voltar aqui, vou corrigir a pré-visualização. Olha, eu testei agora aqui a pré-visualização e não tá aparecendo, certo? Então corrija isso e garanta que a variável nome esteja funcionando corretamente. E pronto, ele falou aqui que já corrigiu. Tô adicionando aqui novamente e tô aqui criando vários contatos com o mesmo número pra gente testar também o disparo para vários contatos, beleza? Aqui tem fulano, aqui tem o cicrano, enfim, tudo aqui, show de bola. Aí próximo, olá, nome, tudo bem, pré-visualizar e aqui já apareceu. Ele coloca a pré-visualização do primeiro que tá nos contatos lá, então ok, funcionando. Próximo, delay, vamos colocar aqui entre 10 a 20 segundos. Próximo, aqui vamos revisar, né? Instância, quantidade de contatos, o delay, eu clico em iniciar disparo. Se tudo deu certo, eu vou ficar recebendo aqui várias mensagens com os nomes diferentes, beleza? Clicando em iniciar disparo, já é por receber o primeiro, sendo que já deu aqui um não autorizado, já deu aqui um bug na hora do envio e ele tá dando aqui não autorizado. Vou copiar esse log e vamos jogar aqui no Cloud Code.
Aparentemente, pessoal, o problema foi aqui no token da instância, ó. Eu tinha copiado só daqui até aqui, não tinha copiado ele todo. Agora sim, token salvo. Agora é pra dar tudo certo. Vamos iniciar novamente o disparo. Agora foi. Era só o token, tá? Olha, pessoal, funcionou. Só que eu acabei colocando um outro número do WhatsApp que eu tenho aqui. E não era aquele que eu tava mostrando pra vocês. Então, vou só ajustar isso aqui. Pronto, agora sim coloquei o número certo. Vamos iniciar o novo disparo. E olha só, já tá aqui. Olá, fulano, tudo bem? A gente espera aí entre 10 a 20 segundos, de maneira aleatória. Ó, ele já mandou aqui. Olá, Cicrano, tudo bem? Vamos aguardar aqui alguns segundos. Tá falando aqui, falando, que é pra não ter corte automático, né? Porque esse meu vídeo aqui eu jogo pro IA fazer os cortes pra mim. Então, se ficar muito em silêncio, ele vai acabar cortando. E vocês não vão estar vendo aqui o tempo que levou. E agora sim, olá, Josualdo, tudo bem? E aí ele está funcionando corretamente. Vindo aqui no disparador, ele já finalizou, beleza? Ficou faltando aqui, cara, só ele gerar aqui um relatório no final, né, mostrando os resultados, mas isso tudo aqui é ajustado, beleza? Inclusive, vou até falar aqui pro Cloud atualizar o Cloud.md com esses erros que apareceram, para não acontecer. Novamente, sobre o API que era realmente porque eu coloquei errado. E pronto. Aí aqueles outros bugs que aconteceram, ele vai já atualizar aqui no Cloud.md. Quando vocês forem usar, já não vai ter esse problema, beleza? Então observe, pessoal, que tem muita coisa aqui que vocês podem estar fazendo para deixar o seu disparador muito melhor, né? Pode colocar para envio de áudio, envio de imagens, né? Você pode, cara, tem bastante coisa que tu pode estar ajustando, como eu falei, rodízio de instâncias. Eu fiz aqui uma forma mais básica para que vocês consigam implementar, mas, cara, o céu é o limite. Se você fez um disparador muito melhor, cara, pode compartilhar com o pessoal lá no grupo do WhatsApp, tá? Compartilha aí que você fez diferente, como que se você subiu esse arquivo, saiu do localhost, botou num Vercel, por exemplo, coloque lá também, avisando o pessoal, beleza? A ideia é que a gente se pensa juntos. Espero que esse vídeo ajude você, que com esse vídeo aqui você consiga implementar aí o seu projeto, beleza? Se não se inscreveu no meu canal ainda, cara, já se inscreve aí. Toda semana eu tô trazendo 1, 2, 3 vídeos aqui no YouTube sobre Cloud Code, automações e enfim. Então é isso, fico por aqui, te vejo nos próximos vídeos. Valeu!